Uma primeira pergunta mais específica sobre o que é abordado no livro que eu queria trazer é o seguinte: quando a gente olha para o Lewis, como a gente já citou aqui várias vezes, ele foi um prolífico escritor, comunicador, e ele escreveu tanto ficção como ensaios sobre teologia, ética, educação e outros assuntos importantes, né? Mas uma coisa intrigante que a gente pode trazer aqui é qual era o papel que Lewis enxergava, por exemplo, para a ciência, para a educação e as artes liberais na vida do homem. Como ele enxergava o papel dessas coisas na vida do homem. Bom, então vamos por partes. Essa Sim, vamos parte sim, vamos sim. da obra é bem rica, né? Lewis, ele voltou à reflexão na questão da ciência, né? Vamos começar por aí. Ele pensou sobre o lugar que a ciência trabalhou, o lugar que a ciência deve ocupar na vida humana. E para isso ele discutiu dois projetos da modernidade. Então, como um homem de seu tempo, ele estava antenado com as questões da sua época, né? Algumas dessas questões estão longe para a gente, mas tem coisas que ainda reverberam para a gente, né, no momento atual, né? Essas duas coisas que ele mostra que estão presentes na vida lá no contexto dele é a instrumentalização do mundo e o cientificismo. Então, quando ele fala Uhum. de instrumentalização do mundo, ele está dizendo o quê? Que ele mostra que uma das vertentes ou das tochas que a ciência moderna levanta é uma mudança de estilo de vida, de um estilo de vida marcado por teoria para uma vida mais pautada na prática. Então ele diz que a prática, as questões práticas passaram a serem mais valorizadas do que a teoria. Então vou citar a palavra do próprio Lewis. Então ele diz assim: o homem ele está se tornando tão estreitamente prático quanto os animais irracionais. Uau. Aí tem Lewis sempre com suas frases marcantes, né? é forte, né? A comparação que ele faz. Ao proferir certas palavras, muitas vezes, palavras dele, né? Considerei impossível fazer as pessoas entenderem que recomendo o cristianismo por crer que as afirmações dele são realmente verdadeiras. Elas simplesmente não estão interessadas na questão da verdade ou falsidade. Ele falando sobre o homem nesse contexto, nesse cenário, Sim. querem saber apenas se ele está reconfortante, inspirador ou socialmente útil. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele está mostrando que teve uma mudança com essa instrumentalização do mundo, tem uma mudança de uma vida mais contemplativa para uma realidade meramente instrumental. Quando ele vai falar de ciência, o primeiro ponto que ele tem diante dos seus olhos, nas suas colocações, é essa instrumentalização do mundo, mas também o cientificismo. Então, com o cientificismo, ele está dizendo que o problema é que, às vezes, a divulgação da ciência, a divulgação das descobertas recentes, então, descobriu tal coisa recentemente, houve uma descoberta, isso está sendo posto sempre como algo melhor do que o que tinha sido tido como conhecimento até então. Sim. Então, na questão do cientificismo, ele vê que vê um tipo de conhecimento que não conta mais com as virtudes das humanidades clássicas e Uhum. nem tampouco com a essência da ciência moderna. Ele Uhum. discute muito isso na obra Além do Planeta Silencioso. Tem aquela personagem Mark Studdock. E então ele nessa obra, né, e também em outros textos, ele discute que a visão de mundo científica, ela tem encarado a realidade a partir de determinadas ciências. Por exemplo, eu vou usar o meu caso. Então, eu estou na academia, no mundo das letras. Uhum. Então, é como se eu pudesse
falar da vida só a partir por um viés. E ele diz Uhum. que isso é perigoso, isso pode ser reducionista, né? Sim. Então, na modernidade, no contexto dele, ele vê que a ciência, por essa segmentação, essa fragmentação, ela pode ser. Ele faz uma crítica a isso, de que em alguns casos você ter uma leitura da vida geral, global, a partir de uma determinada ciência, por exemplo, a psicanálise, ou, por exemplo, a sociologia. Não é que ele está contra a psicanálise nem contra a sociologia, Sim, mas sim. interpretar a vida a partir somente de uma ciência ou por um viés, ele faz uma crítica a isso. Depois de trabalhar essa questão da ciência, ele linka com as artes liberais e a educação. Um Então, comentário para breve ele, aqui, essa questão do linkar, né, de conectar. Talvez essa seja uma das habilidades mais incríveis que o Lewis tem, né? Ele consegue pegar todo mundo de saber que ele tem, de diversas exato, áreas, e ele exato. conecta tudo de uma maneira que você faz, rapaz, não sabia que essa história aqui que eu aprendi tem conexão com a minha vida aqui para um aspecto prático e específico, enfim, né? Ele mostra como tudo está conectado, né? Esse trânsito que ele faz sem, sem ser grosseiro com um determinado campo em relação a outro do conhecimento, né? É Uhum. muito, é uma habilidade muito, assim, que a gente precisa louvar, né? Nesse sentido. Sim. E é por isso que ele faz a ligação. Quando ele fala de ciência, ele conecta isso com discussão sobre artes liberais e educação. Então, boa parte das reflexões dele sobre a educação, ele consiste em o quê? Em críticas ao utilitarismo, e aí ele vem na defesa das artes liberais. Né? Eu acho bom Então, só a gente aí, definir de maneira simples mesmo a ideia de utilitarismo, né? Porque é algo que talvez as pessoas uhum, não estejam tão familiarizadas com o termo, né? é aquela perspectiva de que você educa ou forma uma pessoa dando a ela apenas, veja, não estou sendo É claro, irônico, de não, forma. mas Enfim. somente a capacidade para desempenhar determinadas tarefas, né? Uhum. Então, você dá o ferramentário para que a pessoa tenha condições de desempenhar determinadas tarefas, né? Uhum. Falando bem, de uma maneira bem Sim, simples, sim, assim, sim. e reducionista, né? Não, mas ótimo, já nos Ah, ajudou. o projeto dele, ele diz, a educação não é só isso, ensinar como fazer determinada coisa, né? O objetivo da educação é formar o homem bom, um Uhum. cidadão do bem. Então, isso Uhum. vai para além do utilitarismo. Então, embora, nas palavras dele, devamos lembrar que o que é bom, o homem bom, não está sendo usado, ele não usa isso no sentido moral estrito, né? Então, nessa perspectiva do utilitarismo, ele entende que não é esse o objetivo da educação, por quê? Porque ele diz, olha, o conhecimento ele sempre foi alcançado por pessoas que não esperaram uma solução dos seus problemas para procurá-lo. Procuraram Uhum. pela beleza de saber. Sim. E descobriram soluções, claro que sim. Mas a beleza de saber, a excelência do conhecimento. Então, quando você traz uma perspectiva utilitarista, você está focando em resultados. E ele Sim. diz, os resultados fazem parte, eles acontecem. Mas faz parte daquele que se debruça sobre o saber entender o prazer de saber, a beleza do saber, a excelência do próprio conhecimento. E é aí que ele introduz as artes liberais, porque ele vê nos livros antigos, no mundo, nos livros clássicos, é, essa, essa vertente, né? A buscar o conhecimento pela sua beleza, buscar o conhecimento porque ele traz resultados, mas o processo da descoberta, o processo da formação traz expansão de você mesmo, né? Sim. Então ele fez uma proposta. Ele diz, olha, para cada 3 livros contemporâneos, isso no contexto dele, na época dele, que um leitor tivesse que ler, ele faz uma sugestão que para cada 3 livros contemporâneos o leitor fizesse a leitura de um texto antigo.
pelo Muito menos, bom. né? Olha aí, olha a dica Porque aí para aí, o pessoal de casa, né? Que às vezes fica sem saber o que ler, como é que encaixa, ó. Uma boa dica aí, né? Leu é, 3 livros mais recentes, leia um clássico aí, leia um livro muito bom. exato. Qual é o objetivo dele com isso, né? É mostrar que cada época tem uma perspectiva privilegiada para aprender algumas verdades, ou alguns tópicos, alguns assuntos. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que estão, que né, em cada época, ela está cega para perceber outras. Então, se, ele diz, olha, se você fica só nos livros da contemporaneidade, tudo bem, você vai olhar as questões do momento, pela lente do momento. Mas você vai ficar cego para perceber como esse assunto foi visto em outras gerações, em outras épocas. Então, ele diz que esse intercâmbio, né, do clássico contemporâneo é fundamental para a formação de uma pessoa trabalhando isso na educação. E aí ele coloca tudo isso na ciência. Ele fala, olha, a ciência, quando está valorizando só o que é recente, ela está jogando fora essa, essa visão mais ampla, né, de não poder trabalhar o que é mais